Seja muito bem-vindo, aprovado, aprovada. Vamos lá, agora a gente vai para fases de lavagem de dinheiro. É a aula que eu tinha prometido para vocês e a gente vai falar, certo, do nosso COI, tá? O que é o COI? Existem três fases, tá, para o processo de lavagem de dinheiro, tá? Que é a nossa colocação, é a nossa ocultação e a integração. E a gente vai falar de cada uma delas hoje. Só que assim, leva como macete para a prova o COI, tá? Que aí você não vai errar, porque ele vai pedir em ordem quais são as fases do processo de lavagem de dinheiro, tá bom? Então, quando você coloca aqui, ó, como a fase 1, aqui nós temos a fase 2 e aqui nós temos a fase 3. Lembre-se do COI, é o macete que a gente tem para levar para a prova, tá? E aí a gente vai identificar agora o que é cada uma delas, tá? A fase 1 é a colocação. É a primeira fase do processo, é a colocação de dinheiro no sistema econômico. Já fala, é colocação do dinheiro no sistema econômico. O objetivo é ocultar o dinheiro, tá? Que é oriundo de um crime. E o criminoso, ele procura movimentar o dinheiro em países que têm regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro mais liberal, tá? Aqui, já ouviu falar nos paraísos fiscais? Tá? Geralmente o criminoso ele vai colocar o dinheiro nos paraísos fiscais, entendeu? Paraísos fiscais. A colocação se efetua por meio de depósitos de compra de bens. Pode ser por meio de depósito de dinheiro, certo? Ou por meio de compras de bens mesmo, tá? Seja um imóvel, seja um carro, uma moto, um terreno, um avião, entendeu? Ele tem que ser colocado no sistema financeiro. Os criminosos aplicam regras técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como fracionamento de valores que transitam pelo sistema financeiro nacional. O que seria um fracionamento de valores? O cara fez lá, cometeu um crime lá, vendeu droga, certo? Ele vendeu droga e aí ele, com aquela venda de droga, ele acabou pegando lá R$ 1 milhão. Ele não vai colocar, né, R$ 1 milhão de vez no sistema. Ele vai pegar lá desse 1 milhão, ele vai pegar 100 mil e comprar um carro, ele vai pegar 50 mil e comprar uma moto, ele vai pegar 600 mil e comprar uma casa, ele vai pegar uma parte lá e comprar um terreno. É isso que é o fracionamento. Então ele vai pegar uma parte e depositar no banco, entendeu? É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer a parte de fracionamento dos valores, tá bom? E aí, a gente vem aqui, ó, para exemplo, que é o que a gente já está falando aqui, tá? Ele pode comprar uma propriedade rural com o dinheiro do crime, né? O exemplo 2, ele pode ir para uma casa de câmbio e fazer uma remessa de recurso para o exterior. De repente ele vai pegar esse dinheiro, vai passar lá do Panamá para cá, ou daqui para o Panamá, por exemplo, entendeu? É assim que funciona a fase 1, que é a fase de colocação. Beleza, galera? Acho que fica bem tranquilo, não fica muito difícil a gente estar compreendendo essa fase, não. Então, colocação é colocar o dinheiro na economia, beleza? Qual que seria a nossa fase 2? A ocultação, tá? A segunda etapa do processo, ela consiste em dificultar o rastreio do recurso. Então, se você já colocou o dinheiro na economia lá, agora você tem que dificultar para que ele não seja localizado, tá? Então, o objetivo é quebrar a cadeia de evidências que conecta o dinheiro à sua origem ilícita. Então, você tem que quebrar o processo de identificação que aquele dinheiro não é um dinheiro lícito, tá? Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas, preferencialmente países amparados por sigilo bancário, tá? Ou realizando depósitos em contas abertas através das laranjas, tá? Ou usando empresas de fachadas, empresas fictícias com contas fantasmas. Então, nessa fase, é aquele cara que é o receptor do recurso ali, que é um laranja, entendeu? Que não tem nada a ver com o crime, mas está recebendo esse dinheiro, tá? Detalhe, quem é o laranja, ele vai responder criminalmente da mesma forma que a pessoa que cometeu o crime. Isso é importantíssimo na prova, tá? Então, quem cometeu o crime, tá? O laranja, ele vai tá recebendo o recurso, desculpa, o laranja vai estar recebendo o recurso de quem cometeu o crime, o criminoso. Só que se ele for pego, ele vai responder como se ele tivesse cometido o crime. Beleza? Isso é importantíssimo. E aí, utilizando as empresas fantasmas, tá? Também
não é de praxe, mas assim, eles utilizam realmente muito, 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 tá? Ó, aí os dois exemplos da fase de ocultação. Enviar recursos provenientes do crimes para paraísos fiscais, tá? São países que têm uma regra um pouquinho menos branda do que os países convencionais, tá? Com relação à movimentação bancária. E fazer o câmbio de notas oriundas, né, por moeda de outro país. É você fazer a troca de real para dólar, de dólar para euro, entendeu? É isso que você vai estar fazendo aqui na ocultação. Você vai pegar o recurso que você cometeu o crime e vai fazer uma troca de moeda. Então você já está despistando já a origem daquele recurso, tá bom? Ó, vamos agora para a última fase, que é a fase de integração. A fase de integração é a última etapa. Os ativos eles são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades, podendo tais sociedades prestarem serviços para si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. O que é isso aqui? O cara cometeu o crime, né? Ele vendeu a droga dele lá, pegou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aí ele fez toda a parte de colocar o recurso na economia, através da colocação. Comprou bens, né? Fez depósitos, diversos depósitos em contas bancárias, tá? Aí ele integrou, né, através do sistema, né, através do depósito para laranjas, né, através de aberturas de empresas que são fantasmas, né? Aquelas empresas elas não existem, né? Mas o que ele faz na terceira fase? Ele utiliza dessas empresas fantasmas que não exercem nenhum tipo de atividade ou até mesmo compram empreendimentos que, poxa, de repente comprou uma construtora, né? E ele utiliza aquela construtora como parte, tá, da integração desse dinheiro de uma forma formal. Aquele dinheiro, ele já vai estar sendo utilizado no sistema financeiro nacional como um dinheiro que não é de crime. Então ele comprou aquela construtora, começa a construir empreendimentos, aí ele gastou 10 milhões naquele empreendimento, aquele empreendimento gerou para ele 20 milhões de lucro, certo? Então ele já faz parte de um sistema legal do sistema financeiro. Então ali já começa a ficar mais difícil você acusar ele de estar fazendo uma lavagem de dinheiro, entendeu? Fica mais difícil de localizar. E aí fica só a terceira fase, ó, é a compra de hotéis, restaurantes, negócios com dinheiro oriundo das contas no exterior sem procedência. A compra de bens com doações originárias de contas fantasmas, as empresas de fachada, entendeu? O cara tem uma empresa de fachada que ela não existe, não existe. E ele recebeu doações dessa empresa, de repente até para essas próprias empresas aqui que fazem algum tipo de exercício na economia. Essa daí é a integração. Você está dificultando que seja descoberto o sistema ilícito de lavagem de dinheiro, tá bom? Espero que tenha ficado tranquilo aí para vocês, tá? A gente vai para uma próxima aula que vai falar de quem é que faz o combate, tá? Aqui é para a gente entender o que é, tá? A lavagem de dinheiro e lembre-se do macete, é o COI. Na prova ele vai perguntar, tá? Qual é o sistema, né, utilizado para poder ser realizado a lavagem de dinheiro, né? E aí ele vai falar qual é a ordem desse sistema. É a nossa COI, né? Que é a colocação, ocultação e a integração, tá bom? Só pensar nessa ordem, porque ele vai embaralhar na hora da prova, vai colocar de repente aqui, ó, entendeu? E aí você vai ficar perdido, entendeu? Então não se perca, não caia na armadilha, tá? Só lembre do nosso COI aqui que você não vai ter problema nenhum. E aí a gente vai para a próxima aula aí. Valeu!